Salve, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao Podforma Podcast, o seu podcast de saúde, de gestão de empreendimento. Aqui quem fala é o Lucas Bento, ao meu lado tem ninguém nada, ninguém menos que Cris Tulli aí. Cris, como é que você tá? Tudo bem, já tá gaguejando hoje, Uai, sabe então, que você me zoa, né? Eu ia te zoar com problema de dicção, quem tá com problema de dicção hoje sou eu, vou te falar, viu? Acontece, não, final de ano, correria, tá todo mundo... A vingança ela vem a cavalo, né, que eles dizem. Com certeza. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Já aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais, @podfarmpodcast. Já deixa seu like, compartilha, manda pra família, dicas, sugestões de convidados. Pode deixar que a gente olha tudo, viu? Sim. Novos episódios todas as quartas-feiras às 19 horas no nosso canal no YouTube. E agora você também pode nos acompanhar pelo Spotify. Nós estamos na plataforma do Spotify. Todos os nossos outros episódios já estão lá, né? Já foram subidos para lá. Então, se você tá aí sem ideia do que ouvir, né, ir na academia, viajar, vai pro trabalho, vai pegar um trânsito, escuta a gente lá no Spotify, dá aquela forcinha pra gente, já compartilha com seus amigos também, né, Cris? E já vai estar adquirindo conhecimento, né? Porque a gente sai... Olha, gente, é maravilhoso isso daqui, porque cada dia a gente aprende mais. E acredito que vocês também. Claro. Essa é a intenção. E agradecer primeiramente os nossos patrocinadores, né, Cris? Sim. Gente, Drogaria Santa Maria com 6 lojas em Alfenas e uma em Campos Gerais, com tudo que vocês precisam. Então, nessa época de muito calor, não se esqueçam do protetor solar. Nós temos diversas marcas. Se você não encontrou uma marca que você se adaptou, gente, tenta outra marca, porque é muito importante. O sol tá muito quente, a gente precisa se proteger. Não fica sem, principalmente para você que vai pra praia, piscina, área externa. Então... fica de olho nisso, manda mensagem que a gente manda todas as opções pra vocês. E falando em praia, você que precisa viajar nesse final de ano, vamos viajar com segurança. Então vamos trocar o nosso carro. Não larga a mão dessa lata velha aí, vamos pegar um carro novo, zeradinho. Os meninos das G-Motors estão aí pra auxiliar vocês nessa troca desse automóvel. Eles têm novos, seminovos, usados, financiam, dividem até 60 vezes. Então vocês não precisam se preocupar. Vamos viajar com segurança, né? Não vamos transformar essa virada de ano num desastre. Então vamos correr atrás, principalmente igual a Cris falou, nesse calor, um carro sem ar-condicionado não dá pra ficar, né, meu querido? Sim. Então, já corre lá, já troca essa lata velha aí, já vamos começar com um carrinho novo, 2024, ó, daquele jeito. Segurança em primeiro lugar, porque as estradas no final de ano fica difícil, né? Meu Deus do céu, já não é muito boa de um modo geral. Já é difícil de pegar. Dá uma piorada. E hoje a gente tem um agradecimento especial, claro, né? Estamos uniformizados. Santa Inocência, nosso muito obrigada. Santa Inocência é uma parceira antiga da Drogaria Santa Maria, que é um dos nossos patrocinadores. E agora também está com a gente aqui. Santa Inocência, muito obrigada. Gente, tudo que vocês precisarem de uniforme, a gente tem, acho que é de vocês também, né? Uniforme de frio. Gente, tudo. Tecidos bons, com qualidade, que não dá bolinha e com uma entrega super rápida. Sim. E se você que está querendo começar 2024 com o pé direito, querendo abrir um negócio, a Mauri Contabilidade. Lá os meninos têm tudo para poder te ajudar e te auxiliar a montar o seu negócio. Desde de auxílio na localização da sua loja, precificação, instrução de vendas, não só e além da parte contábil, né? Então, planejamento tributário, planejamento fiscal para você conseguir desenvolver. O pessoal da Mauri Contabilidade. Que a gente tem dificuldade, né? A parte burocrática, eles estão ali para auxiliar você também nessa questão. E para todos os tipos de negócio, gente. Entra em contato com eles, que eles vão saber a melhor forma de te ajudar. O pessoal da Personalize, que também tá com a gente, manda as nossas canequinhas dos nossos convidados e abraça todas as nossas ideias. Gente, final de ano, amigo secreto. E pra se presentear também, tem aquela ideia especial, manda mensagem pra eles que eles vão abraçar sua ideia com entrega super rápida. Mas é final de ano, os pedidos acumulam, então não deixa pra última hora, já se programem. Certinho. E Cris, quem que é o nosso convidado hoje? Gente, olha, todo episódio a gente sai daqui querendo marcar uma consulta, mas acho que hoje... Hoje você vai querer marcar mesmo essa consulta. Ai, eu acho que eu quero. Não tenho coragem, mas eu queria muito. Gente, hoje nós estamos com um cirurgião plástico referência aqui em Alfenas. Ele é formado na Federal do Goiás, com especialização em Campinas e no Rio de Janeiro. Vai contar aqui pra gente mais os detalhes. E atua na clínica Dermaplástica aqui em Alfenas. Doutor Leandro, seja muito bem-vindo. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Doutor, é um prazer ter o senhor aqui. Obrigado, Cris. Obrigado, Lucas. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor, e o que te levou a essa área da medicina, em especial da cirurgia plástica, assim, essa especialização na cirurgia plástica? Quem me inspirou foi um primo da minha mãe. Ele é um primo meu de 2º grau. Ele já era cirurgião plástico, bem conhecido lá em São Paulo, bem famoso lá em São Paulo, de operar celebridades, tudo. E mesmo antes de entrar na faculdade, eu ia passar, que a minha família é de São Paulo, e eu ia passar férias lá. E às vezes eu ia acompanhar a cirurgia com ele.
já antes de entrar na faculdade. Nossa. Porque eu sempre soube que eu queria fazer medicina. Uhum. E aí eu já meio que entrei na faculdade meio tendenciando para essa área da cirurgia plástica. E aí quando a gente vai passando nas especialidades durante a faculdade, a gente vai olhando uma coisa, achando uma coisa interessante, outra, tudo. Eu fiquei em dúvida em outras coisas também, pediatria, gastrocirurgia, mas acabou que no final das contas eu resolvi seguir o caminho da cirurgia mesmo. Eu achava assim que para mim eu não conseguia me ver apenas atrás da mesa tratando o paciente e pedindo para ele voltar daí um mês para ver como é que tinha sido o tratamento. Importantíssimo. Eu não tenho esse dom, essa capacidade, mas acho que é importantíssimo, claro, com certeza. Meu negócio era faca. Então eu falei, não, minha área mesmo vai ser a cirurgia. Aí eu fiz cirurgia geral em Campinas, 2 anos lá de cirurgia geral. E também, na hora que estava na cirurgia geral, passava por tantas áreas, sempre a plástica ali em vista, e aí outras áreas também atraentes e tal, mas acabou que no fim venceu aquilo que eu já, desde mais cedo, eu já estava pensando. E sempre, mesmo durante a faculdade, mesmo na residência de cirurgia geral, depois eu fui fazer plástica no Rio, cirurgia plástica no Rio, e sempre nas férias eu sempre acompanhava a cirurgia com ele e tudo. Então, assim, foi meio que uma fonte de inspiração, foi ele mesmo. Certo. E o que seria a cirurgia plástica, assim, pro pessoal que tá de casa, que é bem leigo mesmo? O que seria essa cirurgia plástica, assim? A cirurgia plástica, ela é dividida na cirurgia plástica estética e reparadora, né? Reconstrutora. Então, por exemplo, inclusive vamos supor, caso de câncer de mama, o paciente tem que fazer uma retirada da mama, faz reconstrução, queimadura, doenças assim, que a pessoa congênita, que ela aparece com algum defeito quando nasce e tal, ao longo da vida. Então, assim, é uma área muito ampla, né? E a cirurgia estética, que é assim, que o pessoal conhece mais, não preciso nem explicar muito. A queridinha de todo mundo. Que já tá na boca da mídia tem muito tempo, né? Que a gente vê as celebridades, artistas fazendo toda hora, né? E hoje o senhor trabalha com a reparadora e com a estética, só com a estética? Eu fico mais na estética, hoje em dia mais na área da estética, sim. A reparadora no começo, que eu cheguei aqui em Alfenas, ainda fiz algumas, tudo, mas depois a procura, a demanda é muito grande, então eu fiquei mais na área da estética mesmo. E qual é a maior demanda hoje? Sem dúvida nenhuma é a lipoaspiração. Sem dúvida nenhuma. O que seria a lipoaspiração? Bom, a lipoaspiração ela consiste na retirada de gordura acumulada em algumas determinadas áreas indesejadas. Então, assim, o pessoal confunde muito, às vezes fala, lipoaspiração, eu preciso perder um pouquinho de peso. A cirurgia de lipoaspiração, ela não é para perda de peso. A lipoaspiração é uma cirurgia de contorno corporal. Basicamente é isso. É tirar a gordura indesejada de áreas que ela está acumulada. É isso. E aí daí desenvolve várias técnicas. A lipoescultura, que é retirar de uma região e colocar em outra. Aí a técnica de anestesia varia. A técnica de retirada, como que retira? Com seringa, com aparelho a vácuo normal, com vibrolipo, com laser, com ultrassom. Aí tem várias opções. Mas basicamente é isso. É retirada de gordura de uma área indesejada e pode colocar em outras áreas que... Por exemplo, às vezes no quadril ali, a pessoa tem um pouquinho afundado na lateral, a gente faz esse preenchimento. Na face, basicamente é isso. E a lipo, ela pode, se você não cuidar desse corpo pós a lipoaspiração, pode voltar. Com certeza. O que acontece? As células de gordura, diferente do cabelo, por exemplo, o cabelo você corta, a unha você corta, vai crescer de novo. A célula de gordura, ela não vai nascer mais célula de gordura. Então, depois da maturação hormonal, que é na época da adolescência, a quantidade de células de gordura que a pessoa tem ali naquela região é o que ela vai ter o resto da vida. É que as células de gordura elas se dividem nas células imaturas, que ainda são jovens, e nas células maduras. Essas células maduras são as que têm capacidade de armazenar gordura e elas aumentam, elas não se dividem. Então, elas aumentam de tamanho à medida que a pessoa engorda e diminuem na medida que ela emagrece. Então, quando a gente retira aquela quantidade de células de gordura, tira ali daquela região, não vai nascer mais. Mas, se ela engordar, não se cuidar, ela vai... Aquelas células que eram jovens, imaturas, que não armazenavam,
elas podem amadurecer e ter uma capacidade também de armazenar gordura. Mas nunca é igual o que era antes. Entendi. A não ser que a pessoa descuide demais. Por isso que é muito comum, por exemplo, a pessoa foi lá fazer uma lipo de costas e de barriga. Aí ela engorda depois da cirurgia. Também ela vai engordar na área operada, menos. Só que onde ela mais vai engordar? Nas áreas não operadas. Que as células que estão ali são as que já estavam. Por exemplo, rosto, pescoço, braço, perna, bumbum, peito. Então, assim, isso é isso que acontece. E outra coisa também que é muito comum, muito importante isso que você falou, porque também as pessoas sempre pensam assim, eu vou fazer lipo, se eu engordar de novo, depois eu opero de novo, se eu engordar de novo, eu opero de novo. Não é bem assim. Por quê? Tem condições? Tem. Só que cada vez, eu falo isso para todos os pacientes que chegam, a todos, né, pacientes. O homem também opera bastante, mas não costumo falar muito tanto, não, né? Mas então o que acontece? Toda cirurgia, qualquer que seja a cirurgia, é uma agressão ao organismo. E como qualquer agressão, o nosso organismo ele responde gerando cicatriz. Você caiu, ralou o joelho, é uma agressão, o organismo vai gerar cicatriz. Então a cicatriz que a gente observa do lado de fora são os furinhos na pele para as cânulas entrarem. Mas por dentro, onde a cânula passou, está tudo cheio de cicatriz. Por isso que a drenagem ela é muito importante no pós-operatório. Então aquilo ali, depois, com o tempo, não vai ser só gordura. Vai ser gordura mais cicatriz da cirurgia anterior. Então cada vez que vai repetindo, vai fazendo cirurgia na mesma área, aquela área, o resultado cada vez vai ficando mais pobre. Porque vai tirando, a cicatriz ela nunca fica totalmente regular. Então assim, terceira, quarta lipo na mesma região já pode assim, ter resultados meio desastrosos, assim, sabe? Então o risco é muito maior. Então, importante, qualquer cirurgia, cuidar depois. Nesse pós-operatório seria importante a drenagem, o que mais que teria de cuidado? Os cuidados pós-operatórios, uso modelador, varia muito de cirurgião para cirurgião, alguns detalhes, algumas coisas, mas basicamente é usar o modelador, fazer a drenagem, um repouso relativo, não abusar, entendeu? O modelador seria a cinta? A cinta modeladora, isso. Aí em média, varia também de pessoa para pessoa, claro, mas em média 1 mês e meio, 2 meses. Entendi. Evitar sol por um período, entendeu? Sim. Porque o sol é importante, que você falou do filtro solar aí, continuar realmente, não só no rosto, no corpo todo. Sim. E doutor, tem contraindicação para lipoaspiração? Tipo, qual o paciente que pode fazer, qual que não pode? Muito bom isso que você perguntou. Eu particularmente, igual eu falei, as técnicas variam muito, né? Porque também é uma coisa que eu falo sempre com todos os pacientes meus. Na medicina, em nenhuma área, não existe uma técnica cirúrgica perfeita para nada. Todas têm vantagens e desvantagens. Por isso tem tanta técnica. Porque se fosse alguma técnica perfeita, todo mundo faria só aquela, certo? Então eu faço a cirurgia de lipoaspiração com anestesia local. Então é quase que uma cirurgia ambulatorial. Então com todos os cuidados, todos os preceitos, com certeza. A pessoa opera, acabou, ela já vai embora para casa. Não precisa ficar internada, nada disso, tá? Então, essa técnica, basicamente, ela foi desenvolvida para suprir uma carência que as outras técnicas de anestesia existiam antigamente. Que era paciente quando tinha um problema de coração, paciente hipertenso, diabético descompensado, alguma coisa assim. O que acontecia? Era contraindicado, era uma contraindicação absoluta para fazer a lipo. Ou, dependendo de qualquer outra cirurgia estética. A lipo com anestesia local, dá licença. Se o senhor quiser que diminua o ar, não, tá ótimo, pelo amor de Deus. Então, o que acontece? A técnica de anestesia local na lipoaspiração, ela foi desenvolvida por um dermatologista americano, a técnica de anestesia, para suprir isso. Então, passou a abranger vários pacientes a mais que antes não tinham condições. Claro, hoje a técnica de anestesia evoluiu bastante, os riscos são bem menores, mas tem algumas contraindicações sim, dependendo de algum tipo de doença que a pessoa possa ter, às vezes algum tipo de medicamento que a pessoa
possa ter, existem contraindicações. Principalmente, às vezes, um distúrbio de coagulação que a pessoa tenha, porque como são áreas muito grandes, mesmo sendo um sangramento pequeno, às vezes isso aí pode desencadear um hematoma muito grande, chance maior de infecção, algum resultado não agradável. Então tem contraindicações, sim. Sim. No caso dessa anestesia local, poderia ser, por exemplo, para um abdômen com anestesia local? Sim. Você está perguntando da lipo, né? De abdômen. Sim. Inclusive, abdominoplastia, eu particularmente, 90% dos meus pacientes eu também faço com anestesia local, só que aí com uma sedação. Também operou, acabou a cirurgia, 2 horas depois vai embora para casa. Mas a lipo de abdômen também com anestesia local. Vocês são patrocinados por uma farmácia e como qualquer medicamento que vocês forem comprar lá na farmácia, ele tem um limite de segurança, certo? Tudo, a partir de um determinado tantos miligramas por quilo de peso, passa a ser uma dosagem tóxica e prejudicial. É aquela história, a diferença do remédio pro veneno é a dosagem, né? Sim. Então, é a mesma coisa no caso da anestesia local. A anestesia local, o anestésico, ele também tem um limite de segurança e é pelo peso do corpo da pessoa. Então, quando são áreas muito grandes, a gente faz aquilo, isso a gente já faz há quase 20 anos que eu tô aqui em Alfenas, ano que vem vai fazer 20 anos. Então, a gente faz essa lipo que hoje em dia, e cada hora também, né, o marketing, cada hora vai mudando os nomes. Então, essa lipo agora está sendo chamada de lipo fracionada, que você divide essa lipo em partes. Então, isso é o que eu sempre fiz, eu divido em partes, não faço tudo num dia só. Então, por exemplo, no caso a pessoa vai... Que é o mais comum, lipo de costas e lipo de barriga. As costas é uma área muito grande. Então, não dá pra gente ficar fazendo as costas inteiras com anestesia local, porque a gente tem que começar a ficar economizando anestésico, porque ele tem um limite. Então, por isso a gente divide. Por exemplo, a lipo de costas eu faço em 2 dias. Segunda e quarta, por exemplo. Pula um dia. Ou pelo menos 24 horas do fim de uma para outra. No máximo, por exemplo, uma segunda de manhã, num dia de manhã e no outro dia à tarde. Entendeu? E a lipo de barriga, mesma coisa, 2 dias depois. Então, geralmente é segunda, quarta e sexta que eu faço as lipos. Em questão de recuperação, vai ser tranquilo por estar dividido? Tranquilo. Que aí, como divide, aí a gente tem o anestésico à vontade, injeta lá o anestésico, o paciente começa a incomodar um pouquinho, a gente para, anestesia mais, entendeu? Porque não precisa sofrer. Na cirurgia não é para sofrer. Agora, inclusive a lipo de barriga também. Então a gente divide em etapas. Pode até parecer uma desvantagem ter que dividir em etapas. Aquilo que a gente estava falando, das vantagens e desvantagens. Só que ao mesmo tempo, é igual eu sempre explico para os meus pacientes, que também é uma vantagem. Por quê? A quantidade de gordura que a gente pode tirar do corpo de uma pessoa também tem um limite de segurança, certo? No caso de RAC, peridural, geral, é em média 5% do peso corporal em gordura que a gente pode tirar. Então, sei lá, uma pessoa que pesa 100 quilos poderia tirar 5 litros, certo? Então, dependendo da... Eu falei 100 quilos só para arredondar, para ficar mais fácil. Então, o que acontece? Quando faz tudo de uma vez, dependendo da quantidade de gordura que a pessoa tem, às vezes não consegue tirar toda a gordura, certo? Porque tem um limite de segurança que a partir daquilo passa a ser prejudicial. Com anestesia local, a lipo, a gente pode tirar 7% do peso corporal em gordura, em cada etapa. Então, assim, cada dia, como a gente divide, nunca atinge esse limite em cada dia. Mas às vezes se a gente for somar os 3 dias, passaria desse limite. Então se fosse fazer num dia só, com certeza sobraria gordura. Esse é o grande diferencial que essa técnica permite. Caramba! Não tinha pensado por esse lado. Mas já aconteceu de você fazer, por exemplo, na segunda e vai repetir a próxima etapa na quarta e acontece algum problema? De a paciente desistir ou o paciente desistir no meio do caminho? Até hoje nunca. Medo, 60% tem medo de não voltar pra cirurgia. Você faz um lado da barriga e fica com o outro sem? Nunca aconteceu isso. Você tem que ir, né? Não, mas aí nunca aconteceu. Você começa, tem que terminar, velho. Não tem Senhora. jeito. Como é que você faz metade do corpo e deixa a outra metade E é engraçado porque quando acaba a cirurgia do primeiro dia,
Então você olha assim, a paciente por trás, de um lado tá afundado para dentro, do outro tá afundado para fora. Parece que empurrou ela. Parece que empurrou de um lado e foi pro outro. Mas você tá doido, você começou, você tem que fazer, ué. Vai terminar, Ó, ué. essa semana mesmo eu tô operando uma paciente, ela já fez segunda, fez hoje foi o segundo lado das costas e a gente fez o preenchimento do quadril dela também. Na sexta-feira vai ser a cirurgia da barriga. Aí o que acontece? Ela tava com medo. Ai, será que eu vou voltar? Eu falei, vai. Então, Cris, vou até falar uma coisa pra você, que é o que eu falo também pra todos os pacientes. Até homem faz e volta. Então, mulher, tranquilo. Tá tendo muita procura masculina por cirurgia estética, plástica estética? Tem bastante, viu? Semana passada mesmo foi um paciente de sexo masculino que fez. Não é claro, não é a mesma proporção, é bem, a mulher ganha disparado, cerca de uns 90% de pacientes do sexo feminino. E o restante do sexo masculino, mas procura bastante. É que geralmente o homem, como a gente tá, acho que, não sei se a Daniela, não lembro, a Daniela acho que falou transplante capilar, né, da outra vez. Então a gente tá com bastante paciente. Agora, no caso do transplante capilar, inverteu. Então 90% é paciente masculino e 10% feminino. Sim. Mas, tipo assim, desses 20 anos que o senhor tá atuando aqui em Alfenas, né? A procura masculina aumentou muito. Aumentou bastante. Então, também por lipo, mas basicamente a cirurgia masculina, os homens me procuram para fazer lipo. Mas pálpebra, às vezes cirurgia de ginecomastia, que é quando a glândula masculina, a glândula mamária masculina está aumentada, e orelha de abano. São as principais cirurgias que o homem faz. E abdominoplastia também. Sim. São as principais. Qual que seria a diferença da abdominoplastia para a lipoaspiração do abdômen? A lipoaspiração é como eu falei aquela hora, a gente vai retirar um tecido gorduroso que está sobrando ali naquele pedaço. A abdominoplastia, ela, quando tem excesso de pele, é aquele barriga em avental, abdômen avental, que às vezes debruça assim em cima da região pubiana. E se só fazer lipo, dependendo da quantidade de pele que estiver sobrando, a pele ela não vai retrair totalmente. Porque imagina assim, a pele ela é elástica, certo? Então, igual a mulher quando engravida, a barriga vai lá na frente e depois volta. E acaba sobrando um pouquinho de pele, mas volta, certo? Depende, claro, do tanto que ela aumentar o peso durante a gravidez, se é 1, 2, 3 filhos, não sei. Mas assim, na lipo é a mesma coisa. Então faz a lipo, 90 e tantos % da pele vai voltar, regredir ao normal, certo? A abdominoplastia é aquele assim, é claro, da observação, da experiência, que você olha e fala assim, se eu for fazer só uma lipo, vai sobrar muita pele, não vai resolver. Então, no caso, eu teria que fazer uma abdominoplastia. Faz um corte, que aí é uma cicatriz bem maior, aquela que vai do quadril de fora a fora, tira aquele excesso de pele, aquela que amarra a musculatura. Essa é a abdominoplastia. São indicações diferentes. Sim, entendi. A abdominoplastia também pode ser para aqueles casos em que a pessoa teve aquela perda severa de peso. Sim, também. Aquelas pós-bariátricas, grande perda de peso. Entendi. Também. E ela possui contraindicações ou hoje se consegue mesma coisa, fazer também. com menos casos de contraindicação? Também tem, todas têm contraindicação, né? Então, assim, as técnicas de anestesia evoluíram bastante e propiciando com que mais pacientes possam dispor desse arsenal aí de cirurgia, mas tem contraindicações sim. Já tiveram vários pacientes, tanto masculino quanto feminino, que assim, eu optei em não operar porque eu sabia que poderia dar problema. A recuperação é bem mais complicada. Olha, é o que eu falo para os pacientes, principalmente do sexo feminino. Eu falo assim, é menos do que uma cesariana, né? Porque a cesariana, você mexe a estrutura profunda do abdômen, abre a musculatura. A abdominoplastia, não. Cuidados, tudo, mas é mais tranquilo do que uma cesariana, por exemplo. Entendi. E você falou também que faz a ginecomastia, né? Sim. O que leva a essa formação desse ginecomastia do homem, assim? Que eu acho que a maior preocupação dos homens hoje é essa questão da ginecomastia. Sim. E é uma alteração hormonal. E aí essa alteração hormonal, ela tem basicamente duas causas. Na época da adolescência, por conta do excesso de hormônio, tudo, aí aumenta aquela glândula, que é muito comum no adolescente aumentar a glândula no masculino e depois ele dá uma regredida, ele estabiliza tal, e o jovem vai crescendo e aquilo ali acomoda. E só que
tem alguns que não, que às vezes eles crescem mais do que deveria crescer e fica aquela glândula aumentada. Então eu tenho pacientes que me procuram porque desde a adolescência tinha glândula aumentada, depois da puberdade e tal, e chega lá para tirar. E a outra, que é o que está mais comum, por conta de academia, tudo, tem gente que toma uns remedinhos aí, algumas coisas assim, e às vezes isso pode propiciar também o crescimento da glândula. Sim. Então, geralmente, basicamente são esses dois casos. Mas o uso de anabolizantes ele pode fazer? Com certeza, o uso de anabolizante pode crescer. E é um cuidado, porque assim, não se tem tantos casos, não se fala muito, mas homem também é propício, quer dizer, pode acontecer de ter câncer de mama. Então também precisa ter cuidados. Sério? Sério. Então o que acontece? Tanto é que tecido mamário que tira tanto do sexo feminino quanto do masculino é obrigatório, é mandatório enviar para exame de anátomo patológico para poder saber se tem alguma lesão, alguma coisa ali. Mas homem também tem casos de câncer de mama. É bem menos por conta do hormônio tudo, mas também tem. Gente, eu não sabia dessa não. O senhor faz só retirada ou coloca prótese também? Colocamos prótese, a colocação de prótese, aliás, é bem mais do que a retirada de tecido, né? Então, a procura é bem maior para a colocação de prótese, com certeza. Quais são as áreas que o senhor coloca a prótese? Por enquanto, mama. Mama, né? Prótese de mama. E como é que é a cirurgia da prótese de mama? Ela é mais tranquila do que as outras? Então, as técnicas sempre estão evoluindo, tudo, tem mesma coisa, tem várias técnicas e tal. Então, basicamente, tem colocação atrás da glândula, colocação atrás do músculo, colocação parcial atrás do músculo e da glândula. O músculo ele tem uma capa que envolve ele, que chama fáscia. Então, tem também a colocação atrás dessa fáscia. Então, basicamente, são essas técnicas que existem. E aí, com anestesia geral, com anestesia local. Hoje uma coisa... fazer com anestesia local? Com sedação. Anestesia local com sedação, que eu faço dessa forma. Anestesia local com sedação. Então, eu tenho anestesista, o anestesista faz uma sedação, como aquela que, por exemplo, quando vai fazer endoscopia, né? Assim, uma comparação mais grosseira, mas só para ter mais ou menos uma ideia. O paciente dorme, acabou a cirurgia, 1 hora e pouquinho no máximo, já acordou, já tá pronto. Nossa, eu achei que era só com geral. Não. Tem com geral, mas com local e sedação. Eu faço com local e sedação já faz desde que eu cheguei praticamente. Que legal. 99% das pacientes eu faço com anestesia local e sedação. Alguns pacientes que são muito ansiosos, isso em qualquer uma, né? Muito ansiosa, tal, muito agitada. Aí geralmente eu prefiro fazer no hospital com anestesia geral ou uma hack, no caso de abdômen, entendeu? E os pacientes, eles chegam no seu consultório com muito medo, eles, tipo assim, para fazer essa cirurgia? Olha, se não chegar com um pouquinho de medo, eu vou estranhar. É normal. Agora sim, pacientes que já operaram várias vezes, que, né, foi fazer uma coisa, depois fez outra, depois já estão mais acostumados, já chegam mais sem medo. Mas, sim. Claro, aquilo principalmente, a gente tem o medo do desconhecido, né? Quando é a primeira vez que a pessoa vai. Então, procurar acalmar, mostrar, claro, o risco existe em qualquer procedimento, né? Então, mas a gente se cerca de todos os cuidados para evitar algum problema. Sim. E quais são os protocolos antes da cirurgia? Preciso passar no cardiologista e o que mais? Depende. Não são todos os pacientes que precisam passar em cardiologista. Depende do antecedente pessoal, depende de antecedente familiar, depende da idade. Isso aí não, assim, que é preconizado pelo Conselho Federal de Medicina mesmo, a necessidade de fazer esses exames pré-operatórios, tudo. Então, assim, os exames variam de idade, a pessoa, às vezes, por exemplo, paciente mais jovem não tem necessidade de um cardiologista, mas às vezes paciente mais jovem já tem algum problema um pouco de base, assim, um problema de pressão alta, algum problema de coração, aí encaminha para o cardiologista. Então é uma coisa muito em conjunto, assim, além dos exames de sangue, no caso de mama, exame de ultrassom ou mamografia, no abdômen um exame de ultrassom também, para ver se tem alguma hérnia, alguma coisa assim. Entendi. Então esse protocolo é totalmente variável de caso para caso. Varia totalmente paciente para paciente. Tem paciente que às vezes é só
exame simples de sangue e pronto, acabou. Sim, sim. E o senhor tem mais que tirar, por exemplo, as pessoas chegam com uma lista grande de desejos, você tem que ir lapidando essa lista? Olha, uma das coisas que eu mais ouço, que toda vez eu fico rindo, eu chego pro paciente e falo assim, o que tá te incomodando? Tudo! Calma, vamos por etapas. Até porque nem dá pra fazer tudo junto, né? Tudo de uma vez só. Expolia muito o paciente. Então, eu brinco e falo assim, olha, você demorou tantos anos pra chegar até aqui, do jeito que você tá. Então, nós vamos demorar bem menos pra resolver isso daí. Então, vamos devagar. Uma coisa agora, depois outra coisa. Vamos devagarzinho. Mas às vezes chega com lista lá, isso, calma, não adianta. Elenca prioridades. Como tudo na vida, qual a sua prioridade? O que você quer? É isso? Então vamos começando devagarzinho. Sim. O doutor tinha comentado a gente no off que o doutor hoje não faz LipoLed, né? Não faço LipoLed, que é a Ultra HD, que o pessoal chama, né? Ultra High Definition. Isso é uma cirurgia que é bem controversa. Tem bastante gente que faz, mas a grande maioria dos cirurgiões plásticos não faz, tá? O que consiste a LipoLed, a Lipo Ultra HD? É o seguinte, na hora que eu estava falando de retirar a gordura, certo? E a gente preenche em outras áreas do corpo, tá? Então, quando vai tirar a gordura, nas áreas para simular os gominhos da musculatura, principalmente do abdômen, naquele pedacinho que seria o gominho muscular, não tira tanta gordura quanto tira nas outras áreas, né? Então, por exemplo, faz meio que um quadrado, as arestas do quadrado tira mais gordura do que no centro. Então ali já fica um pouquinho. E a Ultra HD, a LED, o que faz? Pega aquela gordura que retirou e injeta dentro da musculatura. Então faz uma injeção dentro da musculatura. Então é um risco maior. Então assim, é muito controverso ainda. Mas tem muita gente que faz. Então assim, tem algumas complicações a mais, mas está dentro, vamos dizer, do arsenal da cirurgia plástica. Então eu particularmente não gosto, não faço. Quais seriam as complicações a mais assim, que teria essa LipoLed, essa Ultra HD? A maior complicação é uma embolia gordurosa que pode ter, levando o paciente a óbito, ou, por exemplo, às vezes dá alguma necrose ali naquela região, necrose inclusive muscular. Então são os riscos maiores. Toda cirurgia tem risco, toda, certo? Mas tem algumas que às vezes o risco aumenta um pouquinho. O que aumenta o risco de necrose? Por conta da dificuldade de vascularização daquela região. Entendeu? Então, por exemplo, você pode comprometer, às vezes você faz a injeção ali, se obstrui um vasinho, então às vezes ele deixa de irrigar aquela região, ou a pele, alguma coisa, então aquilo ali pode dar uma necrose, que é um sofrimento por falta de vascularização. Entendi. É isso que acontece. Tanto é que, por exemplo, no caso de abdominoplastia, eu também, hoje em dia, eu não faço uma lipo completa da barriga junto com a abdominoplastia. Porque se a gente for fazer uma lipo completa, tirar tudo, como eu trataria um paciente que vai fazer uma lipo de barriga, que eu tiro toda a gordura, a chance de dar uma necrose é muito grande, porque eu comprometo vias importantes de irrigação na abdominoplastia, uma parte, e na lipo, outra parte. Então, quando a gente já estica a pele, aquela gordura ela já dá uma achatada, já diminui um pouco. Então, a gente não dá a sensação de que diminuiu a gordura. E aí vai dar uma lipar um pouquinho, não vai conseguir tirar toda a gordura. Então, vai sobrar um pouco, entendeu? Mas é caso de caso. Então, tem casos, por exemplo, de lipoabdominoplastia que dá para fazer dessa forma. Mas são casos muito específicos. Quando o senhor faz a cirurgia em partes, diminui a chance da necrose, porque você vai estar tendo a recuperação de uma parte? Você consegue ver de um dia para o outro a melhora, se teve algum problema? Sim, não, com certeza. O que acontece? Aí a técnica da realização da cirurgia. Se você não superficializar demais, a chance de dar necrose é muito pequena. Entendeu? Porque assim, a cânula passa, ela consiste em fazer túneis, de retirar aquela gordura ali. Então hoje tem várias técnicas que desviam dos vasos, principalmente, para não dar necrose. Então é tudo, acho que o aspecto principal na cirurgia, tanto seja plástica como qualquer outra, é bom senso. E mesmo nos clínicos, vamos dizer assim, o bom senso é o que manda.
Então a pessoa não vai ficar ali insistindo numa área ali e poder levar um dano maior. O traço de anemia falciforme pode aumentar o risco de necrose? Ele aumenta o risco de hemorragia e, dependendo, pode aumentar um pouquinho sim o caso de necrose. Mas é pouca coisa, não tão assim importante não. Mas é por conta de sangramento, que pode dar ao paciente ter mais hematoma, tudo. Entendi. E quais áreas que eu posso operar com a lipoaspiração? Você falou da barriga, das costas, qual é mais? Isso, braço, que mais? Uma lipo bem superficial, assim, da face. Lipo de pescoço também é uma coisa muito comum, essa lipo da papada, né? Sim, Faz tem também. como fazer essa operação dessa papada? Tem. Marca uma semana que vem, mas eu já vou lá tirar, velho. Você tá doido. Eu falei que a gente ia marcar uma consulta depois dessa. Não, já vou marcar pra semana que vem. Se tirar esse papinho aqui, eu saio doido. E no caso, por exemplo, do paciente masculino, a gente falou agora há pouco sobre ginecomastia, que é aumento da glândula, né? Tem uma outra que chama pseudoginecomastia, que é um aumento da mama, mas não pela glândula, por gordura, que aí também dá pra fazer lipo nessa área. Sim. Você falou assim que tá tendo muita procura masculina, né, da lipoaspiração. Os homens têm tirado essa gordura pra colocar onde mais? Bíceps, tríceps? Olha, a gente estava falando de LipoLED agora há pouco, né, de Ultra HD. Então, tá muito, a gente ainda não sabe, como é uma técnica nova, eu sou um pouco assim conservador, tá? Então assim, eu não arrisco muito, eu não gosto de arriscar. Tem os que gostam. Então, assim, pra gente saber mais ou menos se uma técnica vai estar bem estabelecida, tudo, é no mínimo uns 5 anos com muitos resultados pra gente poder saber o que aquilo ali pode gerar de problema ou não, certo? No caso da LipoLED, a gente falou de barriga, né, pra simular o tanquinho, mas assim, tem muita gente que tira aquela gordura, faz a lipo, tira a gordura e injeta no bíceps, injeta no deltoide aqui na região do ombro, injeta no trapézio, injeta no peitoral, paciente masculino. Então, para simular, a pessoa não vai na academia e simula que tá bombado. Igual antigamente que eles aplicavam aqueles óleo de cozinha, né? Não é só antigamente não. Esses dias eu vi um vídeo assim na internet, né, um meme do pessoal usando um monte de óleo assim, fala assim, monstro, não sei o que, aí vai lá levantar peso, 10 quilos no supino e tal. É bem vergonhoso isso mesmo, mas eu não sabia que eles estavam tendo essa procura pra colocar em bíceps, tríceps. Você voltar o ano que vem, trincado. Já a gente sabe, sabe hein, que final Cris? de ano não foi da academia, Lucas. Vai que, né? Não sei. Pode ser que eu chegue aí com a barriga de tanquinho, com o peitoral estralando, com o ombro cebola. Você não sabe, Cris. Vai que, né? Mas geralmente, por exemplo, onde mais a gente coloca gordura é na região do glúteo, assim, na lateral principalmente, onde tem um afundado, na região trocantérica ali, e na face, para fazer preenchimento, envelhecimento facial. Então a gente faz bastante. A gente aplica também não só como preenchedor, mas como rejuvenescedor também. Por conta agora das células tronco, né, que existem, então a gente tem técnicas para fazer a extração da célula tronco ali nas células de gordura e você injeta aquilo ali para rejuvenescer, estimular o rejuvenescimento facial. Jura? Sério? Juro. Sério. Meu Deus. Cara, É claro que a pessoa não vai chegar com 50 e sair com carinha de 25, mas assim, é o que eu sempre falo para meus pacientes, né, também nos casos de lifting. Então o objetivo é você sair daqui com um ar mais leve, mais jovem, não é rejuvenescer assim, 20, 30 anos. mas é estar com um aspecto, alguém olhar e falar assim, nossa, quantos anos você tem? 65. Ah, não parece de jeito nenhum. Quantos anos você tem? 70. Nossa, não parece de jeito nenhum. Sim, é isso que é legal. Nossa, eu não entendi a técnica. Vai pegar a célula tronco da parte de gordura? Pega a gordura, você consegue extrair a célula tronco, né? Você faz um processo ali de emulsificação da gordura e aquilo ali você vai e injeta na face. Não como preenchimento. Tem a célula, sem essa emulsificação da gordura aí, você injeta para preencher, então para aumentar o volume, certo? Seria o que faz com ácido hialurônico. Exatamente. E o ácido hialurônico é um produto que ele vai ser absorvido com o tempo. Sim. Toda a gordura, o que pegou, vai responder como uma gordura normal. Então o que ficou ali vai ficar para sempre, só vai perder à medida que ela for envelhecendo de novo, certo? Nossa. E você aplica vários pontos, só aquela gordurinha ali
para poder estimular o E rejuvenescimento. vai ter uma rejeição menor do que... Não que o Não ácido tem, né? hialurônico tem. Porque Também não tem, mas vai durar mais. Da gordura não tem rejeição, porque é do próprio corpo. Que Então legal. preencher o que ficou, porque absorve um pouco, né? Aham. Agora o que ficou para sempre. Vai agir como uma gordura normal, como se já tivesse ali há mais tempo. Gente, caramba. É uma clínica de rejuvenescimento. Ué. Você sai magro e com... E o cara mais E novo, jovem. mas caramba, eu não sabia disso, que tipo, dava pra fazer eu não sabia nem que dava pra aplicar enquanto como preenchedor. Tipo. Dá. Aliás, é o que se mais usa como preenchedor é a gordura, porque é muito mais seguro, né? Sim. Mas Tem inclusive... as suas, claro, o ácido hialurônico, tudo tem a sua Mas utilização. esse preenchimento seria tipo assim, na boca também? Pra Também, fazer? lábio, dá pra fazer no lábio, nesse suco aqui, ó, do nariz, no cantinho que vai pra boca, Uhum. chama suco nasogeniano, dá pra fazer na face, a região assim, do periorbicular, a região malar, dá pra fazer. E o senhor faz esse tipo de cirurgia Sim, também? faço. Nossa. Jesus. Aí, Cris, Só já vai que- começar atrás também dos preenchimentos da Eu vida? já faço com o normal, agora eu vou fazer com gordura. Já mata dois de uma vez só. ué. Verdade. Não. Mas E eu tô achando que a Cris vai sair daqui já mais corajosa, hein, É, eu Lucas? também tô achando. Ela já começou o programa meio com medo, né, É, doutor? já tá Ela vai interessada. chegar, mas ela já tá ficando assim, mas rosto eu não tenho. Eu tenho medo de fazer o da barriga, que a minha vontade seria tirar minha pochete, porque isso daqui é academia nenhuma, eu tenho capacidade. É que, tipo assim, pra você perder a pochete com a academia, Cris, você tem que ir na academia primeiro. Então, Essa a última é vez a eu fechei questão. um mês, eu fui 3 dias. É, ainda foi muito. É. Aí fica difícil. Interessante, né? Também tem um tempo atrás uma paciente minha falou assim, gente, tem 6 meses que eu tô pagando academia e não tô vendo resultado. Acho que eu vou ter que ir lá pra ver o que tá acontecendo. Não tem jeito. Exato, eu paguei um mês, eu fui 3. É porque Contadinho. eles esquecem que tem que pagar e ir, né? Exatamente. Não basta só pagar, entendeu? E sabe o que é interessante? Porque assim, melhora muito, né? Você vai na academia, você vai pegar um ritmo, melhora demais. Uhum. Mas tem algumas gordurinhas ali que depois que se estabelecem, ficam muito difíceis de tirar. Sim, Muito culote, difícil. esse cinturão aqui. Então assim, diminui, mas não vai sumir Sim. totalmente, certo? Aí, o que acontecia? No começo, eu tinha muito paciente que falava assim, eu não vou operar agora não, porque meu personal falaram que vão tirar isso na academia. Com o tempo, o que foi acontecendo? Os personagens começaram a operar também. Porque tem alguma coisa que não sai. A pontinha da minha barriga, eu acho que nem a época que eu vim pra Alfenas, quando eu entrei na faculdade, com 10 quilos a menos do que eu tenho hoje. Que com a cerveja eu levei acumulando. O estilo universitário. Mas eu sempre tive uma pochete. Por mais que eu fosse o mais magro possível quando eu vim, eu já tinha uma pochete. Ela me incomodava na época, hoje eu via que ela não era nada. Que saudades. Saudades. Saudades de reclamar dela. Sim. Eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. Quando a gente faz a aplicação no rosto com a gordura e não com ácido hialurônico e os outros, ela é menos reversível? Como assim? Tipo, se eu não gostei. Tem como você Tem como fazer. tirar? Tem alguns produtos que você pode injetar ali pra tentar queimar aquela gordurinha. Mas é aquilo que a gente tava falando do bom senso. Você não vai injetar, a pessoa sair com a cara de fofão. Olha, respeito cada um, livre-arbítrio de cada um, né? Cada um sabe o que faz. Mas eu vou te falar, eu tenho visto cada coisa de harmonização facial que eu particularmente não gosto. E eu vou te falar que até no meio, assim, o pessoal brinca que está mudando de harmonização facial para demonização facial. Porque tem gente que abusa. Então, assim, e o abuso, qualquer que seja o produto, qualquer que seja, não é legal. Sempre tem que ter um ponto de equilíbrio, né? Então, eu particularmente não gosto disso, não. Então, tá ficando muito estigmatizado, né? Você olha de longe, dá pra saber como foi a prótese um tempo atrás também. E aquela ali depois prótese. Pode ser que daqui a um tempo fique mais natural, um lábio muito grande, aquele malar muito acentuado. Pode ser. Mas eu, particularmente, eu não gosto muito. Que queixo muito quadrado, né? Dos homens. Exatamente. Fica tudo igual. Bob lá da Barbie, né? Bob, né? E quem? Quem é da Barbie. E aí, o Bob é da Suzy, parece. O trenzinho. Um negócio assim.
E aí, o que acontece? Então, por exemplo, você vai injetando e na hora você já vai vendo o volume que vai dando. E chega uma hora que você fala, não vai mais. Porque assim, logo já vai começando a ficar inchado. E até com isso eu brinco que qualquer cirurgia também, o primeiro mês é o mês do arrependimento. Todo mundo, pra que eu fui fazer isso? Pelo amor de Deus, que coisa horrorosa. É o mês do arrependimento. Primeiro mês é um mês feio. Então, com inchaço também do preenchimento de gordura. É porque você não vê o resultado ainda, né? Na maior parte ainda tá inchado, ainda tá doendo. O resultado é no mínimo 6 meses, no mínimo. Nossa. Diferença você vê no dia seguinte, mas resultado a longo prazo. E assim, você falou que muitos pacientes de academia já começaram a procurar também, né? Porque aquelas gordurinhas são mais chatinhas de perder. Quanto tempo mais ou menos que eu tenho para eu poder voltar a fazer exercício físico após uma cirurgia, tipo de aspiração? Em média, em torno de uns 30 dias. Às vezes pode variar um pouquinho de paciente para paciente. Às vezes a gente consegue liberar um pouquinho, dependendo do paciente. Às vezes consegue liberar um pouquinho antes, uma coisa mais... Mas não precisa liberar não, tá? Não? Se você liberar, não vai. Então, você só deixa ela fazer mesmo. Ela não vai mesmo, não. Mas assim, e quais são os benefícios dessa lipoaspiração? Assim, ela tem algum benefício além do estético? Olha, de saúde, principalmente saúde mental. Que às vezes é aquilo que a pessoa, às vezes ela vai olhar no espelho, ela olha e fala assim, nossa, não aguento ficar me olhando no espelho. Eu me lembro de quando eu era mais jovem, antes da faculdade, de tomar cerveja. Me dá uma saudade daquela época. Doutor, obrigado por você ter vindo, que eu precisava de mais alguém pra me ajudar a zoar a Cris no programa. Obrigado, Cris. Obrigado, Cris, desculpa. Não, pode zoar. Mas não tava falando dela, você que falou. Entendi. Não, mas pode zoar à vontade, eu precisava de alguém pra me ajudar. Eu tenho muito paciente universitária que tá na faculdade. Foi delas que eu tava falando. Aí, o que acontece? Olha e fala assim, nossa, eu não consigo me enxergar no espelho. Olha, é uma queixa muito grande. Às vezes o paciente chega lá e fala assim, eu não consigo tirar a roupa na frente do meu marido. Isso é muito comum, uma coisa assim, isso é uma coisa que geralmente as pessoas não falam, mas isso é uma coisa muito comum. Tanto o homem quanto a mulher. Sim. Principalmente a mulher. Então, eu acho que principalmente isso da parte da saúde mental mesmo. Então, é aquilo que em muitos casos a gente já viu, a pessoa muda totalmente. Então aquilo lá dá um ânimo pra ela. Ela não gosta de se ver no espelho, não gosta de tirar roupa, não gosta de usar um vestido mais justo, não usa um biquíni na praia, vai pra praia, fica de blusa e bermuda, não sei o que. Depois estimula a fazer atividade. Eu tenho vários pacientes que chegam e falam assim, eu não vou na academia porque eu tenho vergonha de usar roupa na academia, de roupa de ginástica. E aí depois animam, vão. Então acho que o principal é isso. Sim, parte psicológica. A parte psicológica é o mais importante. Até porque começa a ter um desvio de aceitação, né? O seu desvio de imagem. Eu acho que hoje não estou satisfeita, mas eu me aceito. É isso. Não tenho o que fazer. Tudo bem. Não estou fazendo nada para mudar, então não tenho o que reclamar. Mas eu já tive uma fase que, tipo, eu tinha menos quilos do que hoje, mas que eu não aceitava de jeito nenhum que eu tinha engordado. Que aquilo não me pertencia e me fazia mal. Eu me sentia obesa. E assim, nossa, me fugiu agora o que eu ia falar. Você estava falando... eu lembrei. A grande vantagem da cirurgia plástica, estética, que é o que eu falo para todos os pacientes, é uma cirurgia que você não tem que fazer. É diferente, por exemplo, uma apendicite, um problema de vesícula, são cirurgias, um câncer, alguma coisa. São cirurgias que você tem que fazer. A cirurgia estética você não tem que fazer. Você pode fazer ou não pode fazer. Você vai fazer se você quiser, se tiver indicação, se tiver tudo bem com você. Mas é isso, a necessidade é mais da parte psicológica mesmo, da aceitação. É isso. Entendi, sim. E assim, professor, como é que é trabalhar com essa área da estética, assim, trabalhar com a beleza? Como é que é, professor, esse reflexo que o senhor tem dessa questão, assim, do seu bem-estar? Olha, eu gosto bastante, principalmente quando os pacientes chegam assim, sorrindo. Nossa, ontem eu atendi, hoje é quarta, né? Ontem eu atendi uma paciente que eu operei ela uns 12 anos atrás e ela voltou para fazer outro tipo de cirurgia agora. E, nossa, ela fala, mudou minha vida. Nossa, mas foi muito bom. Nossa, maravilha. Tive até outro filho depois. Eu brinco lá, eu vou começar a colocar clínica de reprodução humana, porque o que tem de paciente que engravida depois de cirurgia é impressionante. E aí,
E aí, então isso que é o legal. A pessoa chega, olha, fala, nossa, mudou minha vida, sorriso, agradecimentos. Isso é o mais bacana de tudo. Isso é bem... É um estímulo, assim, pra gente. Sim. Hoje o senhor trabalha com lipoaspiração, a prótese, né? Abdominoplastia, cirurgia de pálpebra, lifting de face, cirurgia para suspender a mama, orelha de abano. Qual que seria essa de pálpebra? Pálpebra, sabe aquela pelinha que tá sobrando assim, que tá atrapalhando a ler? Então, se atrapalhar a ler nem é mais de oftalmologista, é da cirurgia plástica, aquela pelinha. Então, às vezes fica aquela bolsa de gordura das bolsas que tem ao redor do olho. Então, tirar aquele excesso de bolsa, tirar o excesso de pele. É essa. Entendi. Às vezes também, por exemplo, o paciente vai ficando com a pálpebra inferior vai caindo, então você reposicionar ela. Entendi. Então, tipo assim, dá pra fazer essa operação também dentro Dá, nos olhos? Sim. Caramba, eu não sabia disso não. Tipo, dava pra fazer toda essa questão do lifting da face, inclusive dentro dos olhos. Dá pra fazer. Isso pra mim é totalmente novo. Caramba. Eu sabia só porque minha família toda faz, que todo mundo vai ficando com a pelinha. Mas é interessante. E ela tem um sistema de recuperação melhor do que as outras, porque, tipo, querendo ou não, é uma cirurgia menor sem a gente colocar. É menor, mas assim, por incrível que pareça, por exemplo, a lipo, a prótese, dependendo do trabalho da pessoa, a pessoa operou um dia, 2 dias depois ela tá trabalhando normal. Lipos, operou segunda, quarta e sexta, segunda-feira ela tá trabalhando normal. Jura? Juro. Aqui, se você fizer e resolver, caso você resolva e tenha com medo, você fizer, na outra semana você tá trabalhando normal. Tem nenhum atestado? Ixi, agora não sei se eu falo isso ou não. Eu te falo depois no particular pro chefe no ouvido. Então, o que acontece? E a pálpebra, o maior cuidado que tem é compressa gelada nos olhos. Isso é o que mais, e principalmente nos primeiros 5 dias. Então, isso que limita um pouquinho mais, entendeu? Apesar de ser uma cirurgia pequena. Mas o de prótese não é um tempo maior pra voltar? Porque não consegue levantar o braço? Demora uns dias pra abrir? Ah, pelo contrário. Isso daí, na verdade, é um mito, né? Eu até brinco com meus pacientes que falam assim, você vai colocar prótese, não é pra você ficar assim, igual um tiranossauro rex. Não é pra ficar. Você... Até o nível do ombro se levanta normalmente, sem nenhum problema. Mas o que eu já acompanhei de pós-operatório foi uns bons dias pra conseguir fazer o movimento. Nada disso. O que é mais dolorido, por exemplo, quando é atrás do músculo, às vezes incomoda um pouquinho mais. Mas assim, isso já há bastante tempo não é ideal. Até você movimentar um pouquinho, ele já estimula um pouco a drenagem, né? Então assim, ficar muito parado, às vezes incha mais, dá mais dor, você não quer mexer mais, você não mexe mais, incha mais. Então é um ciclo vicioso. Então assim, você movimentando um pouco e não dói, até o nível do ombro assim, não dói. Tanto é que hoje tem um retorno muito precoce às atividades, né? Sim. E tem um limite de prótese que eu posso colocar no corpo? E como é que é definido esse limite? Bom senso. E eu já vi casos assim de... por exemplo, a maior prótese que eu coloquei até hoje acho que foi 700 ml de prótese de silicone. A pessoa trabalhava com isso, ela fez questão, eu particularmente achei muito grande, mas ela amou. E a paciente que tem que ficar satisfeita. Eu menos, não é tanto a minha necessidade de ficar satisfeita. Eu sim, não gostei muito não, pra falar bem da verdade. Eu achei que ficou muito grande, desproporcional. Ela amou o resultado. Agora, quando são próteses maiores, nem tem de silicone maior. Então, é aquela que tem que injetar solução salina. Então, é muito comum nos Estados Unidos, algumas aquelas que colocam muito. Então, você injeta a prótese, o silicone, só que é como se fosse um expansor. Você vai injetando. Então, por exemplo, ele tem a capacidade de guardar 1 litro, 2 litros, 1,5 litro. Louco. Nossa, você procurar na internet, você vê. É mais fácil de estourar. Por isso que é comum. Só que a cápsula é mais grossa, né? Então, assim, dependendo, por isso que tem que ver qual que é a capacidade daquilo ali. E tem uma capacidade da pele também, né? Com certeza, exatamente. Então, por isso que é importante. Você não vai colocar aí tudo de uma vez. Então, é progressivo. Por exemplo, uma prótese de 700, você coloca e a pele ainda suporta. Se tiver uma elasticidade boa, ainda suporta. Mas, por exemplo, mais do que isso já começa a ficar difícil.
Então, o que que acontece? Aí coloca, aí você vai lá, põe 400 ml, 500 ml, por exemplo. Aí daí uma semana, volta lá, injeta mais um tanto. Aí daí uma semana vai injetando, até chegar no limite que a pessoa quer. No limite da prótese também, daquela prótese. Esse de 700, você fez quantas reparações pra chegar? Não, esse foi a prótese mesmo. Foi uma Esse só? também ainda tem o silicone, só silicone mesmo, né? Esse outro é com solução salina. Mas tipo assim, a questão do corpo da menina, por exemplo, se for uma mulher mais alta, mais baixa, Sim. isso interfere também na questão da prótese? Totalmente. Então, na verdade, o volume é quase que o último parâmetro pra gente escolher. Uhum. Então, você vai ver o tronco. Então, às vezes tem paciente alta com tronco muito estreitinho, tem paciente alta com tronco largo, tem paciente baixa, mesma coisa. Então, por exemplo, por isso que é muito comum, às vezes a paciente chega assim e fala, eu quero ficar com um peito desse tamanho. Uhum. Ela pôs 300. Só que essa pessoa que pôs 300 e ficou com um peito grande, ela tem 1,55 m de altura, 1,58 m, 1,60 m, entendeu? Ela é mirradinha, aquela minhonzinha, e coloca 300, parece que tá grande. Aí essa pessoa que chegou pra mim mostrando a foto, ela tem 1,75 m, tem um tronco mais largo. Se eu colocar 300 nela, vai sumir. Parece que é uma azeitona, assim, brincando, né? Mas aí vai, não, se eu preciso ser uns 400 e pouquinho. Então varia, né? Então tem todos esses parâmetros pra gente ver. A técnica por onde vai colocar, tem a opção de colocar na lateral, na auréola e... Tem na axila, né? Via axilar, tem na areola e tem no sulco mamário. Então, eu particularmente gosto mais do sulco mamário. Porque a cicatriz fica mais escondida, com biquíni, com sutiã. Por exemplo, e cicatrização, ela é individual. Às vezes a pessoa nunca teve problema de cicatrização, ela vai fazer uma cirurgia, aquela cicatriz fica escura. Aí, às vezes, ela vai na praia e fez pela axila, e ela vai levantar o braço, dá pra ver a cicatriz. A grande maioria fica escondida, mas às vezes, se tiver um problema na cicatriz, ela vai ficar aparente. E toda cicatriz, ela pode retrair. Na areola, quando se dá uma retração, a mama fica meio bipartida assim, fica feio também. Aqui embaixo, se der uma pequena retração, não tem problema. E se a cicatriz ficar um pouco escura, não tem problema. Então, todas são corretas, todas estão dentro do arsenal, mas eu particularmente prefiro colocar pelo sulco. E deixa eu perguntar, essa quantidade de silicone, de prótese que eu for colocar mais no peito, ela pode dar dor? Não, tá doido, né? Fez a pergunta. Eu já tenho, eu tô querendo tirar mais. Senti uma vingança aí da ela, você viu? A vingança veio a cavalo, não adianta. Aqui nesse podcast você não pode falar nada errado, que aqui é... Tudo será usado contra você. Exatamente, isso aqui é pior do que tribunal. A questão assim da prótese, se a paciente for colocar, ela pode gerar igual dor de coluna, dependendo da quantidade, ou não? A prótese ela chega a ser mais leve? Pode, assim como, por exemplo, uma paciente ela tem uma mama natural dela muito grande, pode dar problema de coluna, uma prótese muito grande também pode dar um problema de coluna. Pode dar dor, dificuldade. Entendi. Então é bom sempre também ter esse bom senso da questão da coluna, do fortalecimento da lombar da paciente, para evitar esses dois no futuro. Com certeza, tem sim. Entendi. Até porque também a gente passou por um tempo, não sei como é que tem isso mais na época da estética, mas a gente passou por aquele tempo da estética da procura da prótese muito grande. Né, que a gente, acho que ainda tá, né, doutor? Ainda tá, um pouco menos, mas ainda menos, tá. Né? Mas tipo assim, e aquela procura não era só para colocar prótese, era para colocar em volume muito alto. A gente via muitas atrizes com essa questão, colocando um volume muito grande, e despertava nas mulheres esse desejo. Assim, a maioria das pacientes, elas querem hoje, porque antigamente tinha muito também, assim, do caso de a pessoa chegar e falar assim, eu quero colocar uma prótese, mas uma coisa mais natural, que ninguém perceba que eu pus, tá? Hoje em dia o pessoal não tem esse problema. Às vezes até o volume pode ser um pouco menor do que era antigamente naquele boom, só que a pessoa fala, eu até quero que a pessoa veja, saiba que eu tenho prótese, eu não importo com isso. Então, assim, meio lá, meio cá. Então, antigamente tinha muitos casos de próteses muito maiores, mas a média geral da população hoje, no geral, essa média é o volume maior do que o que era antigamente também. Sim. Mas acho que a gente que se acostumou. Exatamente. Daí, por isso que eu tava falando da história da brincadeira, né? Da demonização facial. Hoje assusta, mas depois pode ser que não, que o povo vai acostumando. Mas a mesma coisa da prótese, porque assim,
quem punha prótese muito grande, era muito grande, mas era um número X. Hoje, esse número de prótese muito grande não é tão grande assim como era antes, mas na média geral é mais do que o que era antigamente. Tem mais pacientes hoje querendo colocar prótese grande do que pequena, com certeza. Mas não tão grande quanto que era antes, só que era num número menor. Sim, sim. E assim, eu corro risco, por exemplo, né, dessa prótese ela deslocar e ficar no peito? Sim, corre, existe essa possibilidade. No caso aí, claro, depende também da técnica, depende do tipo de prótese, depende da mama da paciente, depende da pele da paciente, depende do organismo. Então uma coisa assim que eu acho que é até legal assim falar, que hoje em dia se fala muito da síndrome ásia, que é que às vezes tem muita gente falando que a prótese tá dando problemas inflamatórios, problema autoimune e tudo. Na verdade, acho que tem 2 ou 3, pouquíssimos casos no mundo que foi afirmado com certeza que foi por conta da prótese. Então tem até muita gente falando, eu vou tirar a prótese, agora está na moda muita gente tirar a prótese por conta disso. Não existe, porque essa síndrome ásia, o que acontece? Ela pode ser desencadeada, por exemplo, por vacina. Por exemplo, às vezes alguma coisa que... Então, assim, não é necessariamente a prótese. Então, cientificamente, não tem como comprovar exatamente 100%. Então, por isso foram poucos casos que foram relatados. Porque outros casos que aconteceram de pacientes, muitos nem tinham colocado prótese. Outros tinham feito outros tipos de procedimento junto com a prótese. Então, assim, não dá para afirmar com certeza, tá? E aí começou um movimento de tirar prótese, mas já parece que já deu uma diminuída também. E outra coisa é o câncer, a leucemia de células gigantes ali, o câncer de células gigantes, da linfoma de células gigantes relacionado à prótese. Também, assim, é raríssimo, que também foi um movimento por conta disso, de tirar prótese, mas assim, também cientificamente comprovado, é muito raro disso acontecer, e principalmente com um determinado tipo de textura da prótese, vamos dizer. Então, é muito raro de acontecer. Então, é um medo que foi surgido, sabe, daquelas coisas que fala assim, nossa, que ele começa, que vira, como é que chama? Nem sei como é que chama, quando vai na internet, explode assim, que viraliza, isso aí. Viraliza, e aí todo mundo começa a ficar com medo, mas assim, cientificamente não tem essa comprovação com esse tanto de caso que falam aí, não. Antigamente tinha que trocar a cada 10 anos, 5 anos, não sei. Isso. Ainda tem que trocar? Hoje não tem tanto essa necessidade, não. Então, assim, a pessoa só vai trocar se ela quiser mudar o tamanho ou se tiver tendo algum problema, o que é raro, mas pode acontecer. E quem coloca a prótese pode fazer... Como que chama aquele exame? Ultrassom, mamografia, pode fazer amamentar, tudo normalmente. Pode amamentar? Sem problema. Não atrapalha, não interfere, nada. Sério? Porque Sério. Eu sempre achei que quem tinha peito de silicone não podia alimentar mais. Hein? Pode, não tem problema não. Sério? Caramba. Que tipo, pelo menos fora que eu como leigo não sabia de nada, era realmente o que eu escutava. Quem faz a cirurgia da... A cirurgia de redução mamária, a grande maioria das pacientes não conseguem amamentar depois. Tem casos que conseguem, mas é mais raro. Agora a prótese não, porque você vai deslocar toda a glândula para cima e vai colocar a prótese atrás da glândula, ou você vai colocar atrás do músculo. Então nenhum deles interfere na amamentação. Caramba, então a mulherada pode, quem tem desejo de ser mãe, quer colocar prótese, pode ficar de vontade. Sem problema. Caramba, eu não sabia dessa não. Agora eu fiquei em choque, porque realmente ficava na minha cabeça era pôr silicone, não pode mais amamentar. Pode, sem problema. Fazer mamografia, claro, tem que ter cuidado, tudo, mas dá pra fazer também sem problema nenhum. Porque na hora que coloca o aparelho, ele vai pegar mais a parte da glândula. Então incomoda, né? Quem não tem prótese já incomoda bastante. Então com prótese também incomoda, dolorido, mas não tem problema. Mas, por exemplo, se eu for pôr ali a prótese, a mulher quer pôr a prótese e quer engravidar, não tem contraindicação, ela pode, tranquilo? Sem problema nenhum. Mas vai gerar mais dor, mais desconforto em virtude da prótese não, ou não? Normal, como se não tivesse a prótese. Vai normalmente. O que acontece, assim, é claro, a gente está sob efeito da gravidade o tempo todo, né? A prótese é um peso a mais. Então,
a chance a mulher, quando não tem prótese, depois que amamenta, a mama geralmente ela cai, né? E com a prótese, um peso maior, ela cai mais. Sim, mas principalmente atrás da glândula. Sim, mas depois eu posso só suspender. Se ela estiver satisfeita com o volume da prótese, é só suspender, porque hoje não tem mais isso de ficar trocando direto. Caramba, velho, que doideira. A tecnologia vem... também da quantidade de leite que teve, se realmente pesou, né? Às vezes nem precisa fazer esse reposicionamento. Exatamente. Sim, mas é porque, tipo assim, na minha cabeça, igual eu tô falando, na minha cabeça, quem tinha a prótese não podia amamentar, era algo possível. Agora que eu sei que é possível, a pessoa pode até engravidar. Então, tipo, é algo que mudou muito dos tempos pra cá, eu acho, né? Creio que foi essa mudança da tecnologia. E hoje você tá colocando prótese só no peito ou tem no bumbum também? Existe no bumbum, por enquanto eu não tô colocando, não. E tem alguma contraindicação pra essa prótese no glúteo? A mesma da prótese da mama, mas é problema de saúde, alguma coisa assim. Do bumbum ela pode cair migrar mais fácil do que a do seio ou não? É como a mesma coisa. A prótese no glúteo pode ser colocada dentro do músculo, do glúteo máximo, ou por baixo da pele, no subcutâneo. Que assim, praticamente não se coloca mais. Porque ali a prótese pode migrar, exatamente. E fica o resultado estético, não fica legal. Então, basicamente é colocar dentro do músculo. Dentro, abre a musculatura no meio, você coloca lá, então a chance dela movimentar e deslocar é muito pequena. Sim, entendi. E assim, como é que é trabalhar com esse resultado estético, essa expectativa do paciente, por exemplo? 99,9% é muito satisfatório, igual eu estava falando. Mas a expectativa que cada um tem é de cada um. A gente não, por mais, assim, por isso que a gente conversa bastante, para tentar chegar o mais próximo possível do que a pessoa quer. Só que ninguém consegue chegar assim, vou fechar o olho, você fecha, eu consigo imaginar o que você está imaginando. Não dá. Então, o que acontece? Então, a gente procura se aproximar ao máximo. E, às vezes, já vem em casa, igual eu falei olhou para o paciente, estava a prótese muito grande, e falei, eu não gostei muito. Porque eu achei que ficou muito grande, desproporcional. E ela amou. E, às vezes, tem aquele resultado que você olha, você fala assim, tá maravilhoso, tá perfeito. E a pessoa, não sei o que, ainda tá incomodando alguma coisinha. É porque é de expectativa de cada um. Então, assim, não é fácil trabalhar com a expectativa das pessoas quando faz essa imagem, entendeu? Sim. Então, mas 99,9% é muito gratificante. Você já chegou a encaminhar algum paciente para um psicólogo ou para algum acompanhamento por essa distorção de imagem? Já cheguei, inclusive não só no pós-operatório, como no pré, na verdade na consulta, né? Porque eu nem cheguei a operar. Porque a pessoa queria fazer cirurgia, eu falei, mas você não tem nada para fazer. Mas não sei o que. Eu falei, não, então olha, procura a ajuda de um psicólogo, pode ser que você esteja com uma distorção de imagem, então vai lá procurar saber como é que é, tal, para se aceitar mais. Então é isso, então é aquilo que eu falei do bom senso. Sim. E eu vou falar, tem gente que a pessoa chegar lá, vai fazer o que a pessoa está querendo. Independente. E às vezes até mais, né? Coloca mais defeito. Exatamente. Então isso é também de cada profissional, né? Sim. Mas está sendo muito comum esses casos de distorção de imagem, assim, da pessoa? Um pouco mais. Hoje mais do que antigamente, sabe? Então, assim, nesses 20 anos que eu tô aqui, eu tenho visto que tem aumentado. Mas, assim, uma proporção não tão gigantesca, assim, mas tem aumentado um pouco mais, sim. Provavelmente virtude de rede social, todo mundo se olhando. Sim, a gente estava comentando no off a questão da Virgínia, né, que fez ali logo depois de ganhar um filho, já mete uma prótese HD ali no abdômen e tal, e tudo isso ela leva... tinha antes, ela engravidou depois. Ela tinha antes, engravidou depois, mas ela fez de novo, né? Ou não? Não, ela só engravidou e voltou, normal, rápido. O ideal, por exemplo, pós-parto, a gente esperar pelo menos aí uns 4 a 6 meses depois que parou de amamentar para fazer uma cirurgia estética. O ideal. Tá. Então tem esse prazo ainda depois do pós-parto. O dela, no caso, não foi programado, né? Foi acho que 2 meses após a lipoled ela engravidou. Aí eu tô falando que muda. Clínica de reprodução humana. Nossa, mas eu já tive muita paciente que depois de lipo ou depois de prótese que engravidou. Meu Deus. Muito. Muda totalmente. Mas aí volta pra fazer algum retoque ou... Às vezes sim, às vezes não. Por exemplo, se a pessoa engravidar depois de uma lipo
e ela não engordar demais, ela não vai perder a cirurgia. Às vezes a cintura dela, a medida da cintura não fica igual por conta do quadril, que abriu, na hora que voltou, ele não volta ao tamanho normal, certo? Não é todo mundo que volta ao tamanho normal, então às vezes se você for ver de medida, perdeu um pouco, mas se você for ver de quantidade de gordura, não perdeu. Então se ela não engordar muito, aí 9, 10, 12 quilos, não perde a cirurgia. Entendi, interessante. Doutor, a gente já está caminhando para o final do nosso programa. Teria alguma mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes, nossos telespectadores? Se você quiser olhar naquela câmera ali para falar diretamente com eles. Não, só agradecer a oportunidade de poder estar aqui hoje com vocês. Foi uma conversa bem legal. Aquele frio na barriga passou assim depois de uns 58 minutos. Mas eu agradeço muito. E espero que as informações tenham sido úteis. Que qualquer dúvida que tiver também a gente está à disposição. Sim. Onde o pessoal te encontra aqui em Alfenas? Lá na clínica Dermaplastic, ali na Martins Alfenas, 2576, indo pro Hospital IMES ali, né? Bem em frente à entrada do condomínio Jardim da Colina. E na rede social é @dermaplastic_Alfenas. Dermaplastic, com C mudo, _Alfenas. Lá o senhor também posta nas suas redes sociais os procedimentos estéticos? Sim, a gente, assim, agora que mudou, né, o negócio do CRM com relação à divulgação, tudo. Então, nós temos o álbum de pacientes lá, porque também não é todo mundo que autoriza colocar. Então a gente também tem avaliação com a nossa equipe de enfermagem antes de passar em consulta comigo, ou passa direto em consulta comigo. E eu trabalho junto com a minha esposa, que é a Daniela, né? Que é a dermatologista, já esteve aqui. Então, se você perdeu esse episódio, já procura. Ela falou sobre implante de cabelo, muito legal. Isso. Lucas, você não marcou o seu ainda, né? Não marquei não. Tô esperando cair mais um pouquinho pra ver se eu consigo repor. Doutor, então quem estiver insatisfeito, quiser te procurar, você está à disposição? Com certeza, estou lá à disposição para tirar qualquer dúvida que precisar. Certinho, doutor. E também agradecer, né, Cris, aos nossos patrocinadores, né? Drogaria Santa Maria, que tá com a gente desde o começo, tá? 6 lojas em Alfenas e uma lá em Campos Gerais. A loja ao lado do fórum é 24 horas, então deu algum perrengue de madrugada, você não precisa passar esse sufoco, dá uma corridinha lá, que os meninos estão ali para auxiliar vocês também nessa hora difícil de atendimento, né, Cris? Com certeza. Pessoal da Santa Inocência que mandaram as nossas camisetinhas hoje de nós uniforme. Estamos uniformizados. Muito obrigada, pessoal da Santa Inocência. Se você está precisando, tem uma empresa, precisa fazer uniformes, eles têm tecidos maravilhosos para esse calor, esses tecidos mais fresquinhos, né? Salvo engano lá, eles também fazem uniforme escolar, né, Cris? Eu acho que sim. Sim, então já tá começando ali também essa volta às aulas. Aí vai de começar acordo em janeiro, com as escolas, né? Já dá, lá tem também as questões de uniforme escolar, então já pode buscar os uniformes escolares do seu filho também. Sim. E o pessoal da Personalize, doutora, a caneca é sua, eles mandam pra gente, pros nossos convidados. Gente, final de ano, se você quer agradar aquela pessoa especial, um amigo secreto, ou se agradar, eles abraçam todas as ideias, tem canecas, camisetas, chaveiro, tem de tudo. Mas se antecipem, não deixa pra cima da hora pra mandar mensagem que vai estar cheio. Sim, pessoal da Mauri Contabilidade, você que tá passando sufoco no seu negócio, não precisa ficar apertado, não sabe lidar com essa parte burocrática, tudo bem, o pessoal da Mauri Contabilidade tá ali e eles estão sempre de prontidão para poder auxiliar você a dar um melhor prazo para o seu empreendimento, tá? Então, se você tá com problema, tá com sufoco, não sabe mexer com a parte burocrática, não passe esse sufoco. Dá uma ligada lá pros meninos que eles estão ali de prontidão para poder auxiliar você nessa questão. E chama antes de passar no sufoco, né, gente? Se você vai abrir um negócio, tá com dificuldade de saber aonde você vai colocar, em que rua, em que bairro, eles te ajudam a ver qual que é a melhor opção pro seu tipo de negócio. Então, tenha um suporte. Você não precisa fazer tudo sozinho. Sim, Peçam ajuda. E se você vai viajar esse final de ano, não vai passar perreco na estrada, claro, né? Gente, final de ano, essa estrada é cheia, então já aproveita para trocar de carro. O pessoal da G-Motors tem novos, seminovos, usados, divide em até 60 vezes, ótimas opções. Dá uma passadinha lá que eles vão escolher a melhor opção para você. Certinho. E acho que é isso, né? É isso. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço, obrigado. Qualquer dúvida é só deixar pra gente. Já aproveita pra seguir a gente nas nossas redes sociais, @PodFarmPodcast, dicas, sugestões, já compartilha. Sim. Já aproveita pra ver o vídeo da Daniela, que tá super legal também. Sim. Novos episódios todas as quartas-feiras, às 19 horas, tá? Então já ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação desses episódios incríveis desse podcast, né, Cris? E é isso. Até a próxima. Tchau, Beijos, tchau. Tchau.